Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo São Lucas. E o texto do Evangelho de hoje é uma continuação direta, imediata, do texto de ontem, onde nós iniciávamos esse capítulo 4. O que era que o texto ontem dizia? Que Jesus fora num sábado na sinagoga, entrou na sinagoga ali, pegou o rolo da lei, a palavra de Deus, e leu um trecho da profecia de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ainda dizia, e ele ainda falou, sentou, todo mundo ficou ali observando. Era costume nas sinagogas que o homem, varão, macho, aos sábados, proclamasse e partilhasse a palavra de Deus. E Jesus, por ser judeu, varão, e no dia de sábado, cumpriu o protocolo. Levantou-se, pegou o rolo do livro da lei, leu a palavra de Deus, e todo mundo esperava a explicação, a partilha, a homilia. E o que é que Jesus faz? Se senta, todos ficam se entreolhando, e Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus, com aquela afirmação ali, ele dizia que era o Filho de Deus. Ele dizia que era o filho da virgem e que haveria de conceber. Ali ele dizia que Deus se encarnou. Aquelas palavras de Jesus ouriçou o inferno. Satanás viu agora, da boca do próprio de nosso Senhor Jesus Cristo, da boca de Jesus, que ele era o Messias. Foi uma confusão danada nos infernos. Só que não ficou só lá. Aqueles homens que estavam ali na sinagoga foram tomados de ódio, porque aquele homem se fazia Deus. E é impressionante que, se vocês pegam o texto ali, eles expulsam Jesus da cidade e levam Jesus para uma ribanceira. E de lá tentam matar Jesus, jogar Jesus lá embaixo. Só que o mais bonito de tudo é o que o evangelista diz, São Lucas, que a autoridade de Jesus, que a sua figura imponente, passou no meio deles, e nenhum deles se atreveu a tocar em Jesus. Tamanha a dignidade, a autoridade daquele homem. Aquele ali era de verdade kadosh, era o separado, era o diferente. Eu imagino e gosto de imaginar o olhar penetrante de Jesus, de aprovação para quem ele chamava, de reprovação para quem levava uma vida de pecado, de reprovação para quem não queria aceitar sua palavra. E aquele olhar penetrante de nosso Senhor fez com que aqueles homens não tocassem nele e passassem ali com aquela autoridade própria de Deus. Agora vejam o texto de hoje. Jesus está em Cafarnaum, região da Galileia, sua região. E as pessoas ali estavam admiradas com as palavras de Jesus, com o seu ensinamento, com aquilo que ele disse ontem. Só que na sinagoga havia um homem possuído por um espírito impuro, que estava ali a atormentar, a fazer medo. E as pessoas todas ali, ao contemplar aquele homem, abaladas estavam também. Padre, mas é verdade
que existia possessão diabólica no tempo de Jesus? É claro. Diferente de hoje, hoje nós vemos muita pataquada, principalmente no meio protestante de televisão. Por esses dias eu vi um vídeo, também não lembro onde foi, que defendendo a fé católica e mostrando como os cristãos estão se perdendo no mundo. E uns pulando, uns protestantes pulando, outro pastor que soltou o hálito na boca da pessoa, a pessoa caiu, né? E a pessoa caiu. E eu assistindo aquilo ali em poucos minutos, dizia assim: meu Deus, se fosse assim tão fácil. Não é assim. E também, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vemos que de verdade existia possessão. Existe até hoje. Mas não é desse modo que a gente vê aí na televisão, um modo todo midiático, uma forma toda estranha de ridicularizar a fé. Minha gente, Satanás não tenta quem já pertence a ele. Quem se sente tentado, quem é de verdade tentado, são aqueles que lutam para sair das agarras de Satanás e viverem totalmente em Deus. É claro que uma pessoa que não vem à igreja não vai ser tentada por Satanás, já vive nele. É claro que alguém que não tem fé não vai ser tentada por Satanás, já vive como ele. Quem vai ser tentado são aqueles que querem agradar a Deus, são aqueles que lutam para fazer a vontade de Deus, são aqueles que vão de verdade lutar contra o mundo, contra Satanás, contra as próprias vontades que afastam de Deus. São esses que serão tentados. Tanto que o último artigo da oração que nosso Senhor nos ensinou diz justamente isso: livrai-nos do mal, livrai-nos de Satanás, livrai-nos do maligno. Por quê? Pois vosso é o reino, o poder e a glória, Senhor, e Satanás não pode contra nós. Se vocês pegam, minha gente, o Antigo Testamento, se vocês pegam o Novo Testamento, vocês vão ver no Antigo Testamento pouquíssimas passagens que falam das manifestações de Satanás. E vocês vão ver o Novo Testamento cheio das manifestações de Satanás. Por quê? Porque o homem vivia distante da luz do Antigo Testamento. Porque o homem fazia a vontade de Satanás. E eram poucos os anauins, os tementes a Deus. E agora, quando o céu se abre, aquela voz misteriosa vem e diz: este é meu filho bem-amado, no qual eu ponho meu bem-querer. Quando João Batista batiza Jesus, quando Jesus chega na sinagoga aqui e diz que a passagem da Escritura se cumpriu, que a profecia se cumpriu, o demônio fica ouriçado. E agora vocês vão ver o tempo todo manifestações do demônio. Olha aqui no texto de hoje: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Poderia ser meio que uma coisa estranha dizer, mas antes de Jesus Cristo vir ao mundo, Satanás estava em paz. É claro que ele nunca teve paz, mas é só para a gente ilustrar assim. Ou seja, Satanás vagava pelo mundo a destruir. E Jesus agora vem aqui e vai mostrar que Ele quem tem autoridade, Ele que é Deus. Minha gente, olha as palavras de Satanás: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Eu imagino essa cena aqui, Satanás nem olhando nos olhos de nosso Senhor e tremendo com medo dele, porque Satanás tem medo de Deus. Porque Satanás treme com medo de Deus. Porque Satanás não pode com Deus. Aí vocês poderiam dizer assim: padre, e por que Deus não destrói logo Satanás? Porque Satanás foi feito com amor por Deus. Satanás é criatura de Deus, só que se rebelou contra Deus.
E Deus deixa o ser livre. E aqui ele reconhece: tu és o Santo de Deus, aquele que eu me recusei prostrar diante de ti. Tu és humilde, tu és o leão da tribo de Judá, tu és a grandiosidade do mundo, tu és a luz sem ocaso, tu és o Santo de Deus. Ou seja, tu és aquele que veio colocar ordem nesse mundo sem Deus. E Jesus ali simplesmente ameaça Satanás: cala-te, sai dele. A palavra de Deus espanta Satanás: cala-te, sai dele. Olhem que Jesus aqui não dialoga com Satanás. A tolerância de Jesus com Satanás é zero. Jesus não quer saber se ele reconhece que ele é Deus. Jesus não quer saber das palavras de Satanás: cala-te. Quando você tinha que reconhecer que eu era o Santo de Deus, você não reconheceu? Cala-te, sai dele, deixa esse homem em paz. Jesus sim tem poder de fazer assim, de expulsar. E o homem ali foi libertado das amarras de Satanás. O demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. Padre, Satanás faz mal ao ser humano? É claro. Olha o texto aqui dizendo: e não lhe fez mal algum. É claro que Satanás faz mal ao homem. É claro que Satanás quer destruir o homem. E por que, padre, Satanás quer destruir o homem? Não pode atingir o Criador? Atinge a criatura. O ódio de Satanás é a Deus, que ele se fez homem. O ódio é a Deus. E porque nós somos amados por Deus, é que Satanás vai nos odiar. É como alguém que vai vingar a morte de alguém. Já que eu não posso fazer com fulano, eu vou pegar fulano. Satanás é assim. Já que ele não pode atingir a Deus, ele nos atinge para tentar desmoralizar Deus. É por isso que quando um cristão cai, seja ele religioso, seja ele leigo, Satanás fica sambando. A gente poderia olhar assim na nossa linguagem e dizer de alegria, conseguir destruir um, conseguir tirar mais um de lá. E vejam que isso aqui é algo muito sério, porque de verdade ele está a nos tentar, ele está a nos destruir, e está de verdade querendo destruir os cristãos. Veja, minha gente, é preciso fazer uma leitura do mundo, uma leitura espiritual. Onde Satanás chega, a bagunça se instala. Olhem, por exemplo, a música. A música é boa. Quem falou que escutar música é pecado? Escutar música é uma beleza, é gostoso demais. Uma música boa, decente, de qualidade. O que é que Satanás faz? Entra nesse meio e bagunça tudo. Tem música que a gente, quando escuta, a gente está vendo na nossa frente um ato sexual. Satanás entrou, a bagunça aconteceu. E tem músicas que a gente, quando escuta, a gente vê uma total sexualização da arte. É não sei o que pula, que quica, que grita, que dança, que não sei o que. A música é boa,
Satanás inferniza a música. Vamos falar mais. Vamos falar mais. Por exemplo, a televisão é boa? Claro que é. Para entreter, para dar notícias. O que é que Satanás faz? Bagunça totalmente. Uma novela que seria para ser uma coisa boa, ali só passa coisa ruim. Raramente você vê uma pessoa, uma personagem de televisão fazendo sucesso porque perdoou, porque tem o coração bom, porque é fiel ao marido. Raramente você vê uma personagem ali que é um jovem decente, estudioso. Você não vê. Você vê o tempo todo o quê? Quem faz sucesso é aquela que trai o marido, que rouba, é aquele que mata, é aquele que se droga, é aquele que faz inferno, é aquele que persegue, é aquele que se vinga. Vocês sabem que é assim. Podemos falar mais. Por exemplo, as redes sociais, hoje em dia, é algo bom? É claro. Mas vocês vejam com que facilidade hoje em dia se tem acesso à pornografia. Um meio que poderia ser para a comunicação é para a sexualidade. Grupos de pornografia. E não é preciso sair hoje para se prostituir. Mas a rede social é ruim? Não. É um dom de Deus para facilitar a vida do homem. E vejam com que facilidade eu chego na sua casa. Ou você pode amanhã reassistir a pregação. Isso que a gente vive hoje aqui, diante dessas 4 câmeras, é algo há 15, 20 anos atrás impensável. Só a Rede Globo, o SBT, uma coisa assim, não conseguia transmitir. Hoje a gente consegue com a maior facilidade do mundo. Satanás entrou, a bagunça chegou. E aí a gente pode dar tantos exemplos. Eu dei o exemplo da música, eu dei o exemplo da TV, eu estou dando o exemplo dos meios sociais, das redes sociais, da internet. E poderíamos dar tantos e tantos outros exemplos. Onde Satanás chega, a bagunça se instala. E é impressionante porque ele continua a fazer mal, a querer destruir as pessoas. E o espanto se apoderou de todos quando viram a palavra de autoridade de nosso Senhor. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Se vocês pegam o evangelho de ontem, quem tem a liturgia diária, depois acompanhe. Jesus saiu ontem, passou pelo meio deles, como quem tem autoridade, e continuou o seu caminho. Hoje eles já reconhecem que Jesus tem autoridade. Nós nunca vimos isso acontecer aqui em Israel. Nunca vimos na Galileia acontecer um negócio desse. E esse homem fala, e aquele que era perturbado, atormentado por Satanás há tantos anos, ficou livre. Que palavra forte, que autoridade, que poder esse homem tem. E os espíritos impuros obedecem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. E a fama de Jesus ia ganhando o mundo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, amanhã nós não teremos missa aqui na igreja. Mas vejam o milagre que Jesus vai fazer na mesma região. Chega na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro
e mais uma vez espanta as pessoas. A palavra de Deus tem poder sobre os espíritos impuros. A palavra de Deus tem poder sobre as doenças. E nós, cristãos, devemos levar a sério aquilo que eu dizia no domingo passado. É preciso rezar com a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Et verbum carum factum est. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Vamos, pois, queridos irmãos e irmãs, pedir ao Senhor, o bom Deus, que derrame sobre todos nós as graças e as bênçãos dos céus, para que, levando uma vida pura, uma vida santa, apesar das nossas misérias, lutemos todos os dias para agradar a Deus e assim chegarmos aos céus.